Nós vamos agora convidar a nossa equipe de reportagem para poder nos mostrar essa matéria que emociona quando nós aprendemos um pouquinho sobre tristeza e depressão. Põe no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal de hoje. Que bom que você está conosco. O tema de hoje é super importante. Vamos tratar de depressão e tristeza. Como diferenciar essas coisas? O meu convidado de hoje é o pastor Edson de Assis. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Maria Paula, limite entre a cidade de Niterói e São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. E também é psicólogo clínico. Ele atua na área educacional. Pastor Edson, seja bem-vindo ao programa de hoje. E como diferenciar tristeza normal e depressão? É uma alegria poder estar aqui contigo, abordando esse tema que é de suma importância, né? A primeira coisa é a gente falar sobre tristeza. A tristeza é um estado de espírito, né? Tristeza é algo que todos nós podemos ter e podemos ter várias vezes na vida, né? Podemos ficar triste pela perda de um ente querido, podemos ficar triste porque sofremos uma frustração, perdemos um emprego, podemos ficar triste porque tomamos conhecimento de uma doença. Que a tristeza, ela tem data, prazo de validade. Por quê? O nosso organismo vai reagir. Você pode ficar muito triste hoje, que tomou conhecimento de uma notícia muito ruim, tá? E você fica profundamente triste, tá? Mas amanhã você pode amanhecer bem, porque o seu organismo, ele reagiu, a sua alma reagiu àquela tristeza, tá? Então, a tristeza normalmente não é longa. A depressão não. Depressão não é estado de espírito. Ela independe da pessoa. Depressão é uma doença, tá? E normalmente a pessoa não escolhe doença. Ela não escolhe, a doença vem, tá? A doença vem. Algumas pessoas têm uma predisposição, e aí alguns pesquisadores dizem que pode ser por questão genética ou alguma coisa parecida, tá? E outras não. Então, a depressão, quando vem, ela tem uma série de sintomas. Entre os sintomas que ela tem, pode estar a tristeza. Então, não quer dizer que todo triste é deprimido, tá? Mas o deprimido, ele vai ter a tristeza nos seus sintomas. Como ajudar uma pessoa que esteja passando por essa situação? Ninguém tem uma doença porque quer. Ninguém está depressivo porque quer. Então, temos que compreender que, em primeiro lugar, é uma doença que a pessoa não quer estar naquela situação, tá? E, em segundo lugar, saber acolher aquela pessoa. Como faz isso? É saber conversar. Não querer acusar a pessoa por estar naquele estado. Tem gente que fala, dentro da igreja, que depressão é fruto do pecado, né? Não, pecou, está deprimido, tá? Não, depressão não é fruto do pecado, não. Então, a pessoa precisa da medicação, precisa do psicólogo. Tem gente que fala que psicólogo é coisa de maluco, né? Quando, na verdade, psicólogo é para atender a pessoa e todo tipo de pessoa, não importando o seu estágio. A depressão é a porta de entrada para outras doenças, porque cai a imunidade. Então, é muito comum você ver uma pessoa com uma doença grave, tá? Não são todas não, tá bom? Mas algumas pessoas você vê com uma doença grave, que antes de chegar àquela doença grave, ela passou por um processo de depressão. Então pode ser uma porta de entrada para outras enfermidades graves até. Isso, perfeito, tá? E também pode terminar com suicídio. Mais de 60% dos casos de suicídio tem origem na depressão. Pois é, está muito em moda o suicídio, inclusive com pastores, pessoas que estão além de qualquer perspectiva disso aí, de repente se vem nessa situação e cometem o suicídio. Como é que o senhor vê esse momento, inclusive atingindo, alcançando pessoas da igreja? Quando a gente vê um pastor com depressão, a gente normalmente não quer aceitar. É falta de fé, é pecado na vida do homem. Ele está assim porque ele parou de ler a Bíblia, ele parou de orar. Aí o que vai acontecer? Aquela depressão, se não for tratada, ela vai fazer o quê? Se agravar.
aí pode chegar ao suicídio. Por quê? Não foi dado importância lá atrás. É bom te passar que é um ser humano e, como todos, ele pode pegar qualquer tipo de doença, entre elas doença da alma, como a depressão, e a gente tem que parar e ver, olha, ele precisa de ajuda e ajuda médica. Pastor Edson, muitas pessoas, às vezes até bem intencionadas, mas mal orientadas, usam o discurso religioso, né, para uma pessoa que está em depressão. Isso, de certa forma, parece que é uma boa atitude. Mas, por outro lado, na perspectiva de quem está enfermo e em depressão, pode ser um verdadeiro perigo, né? Pode, por quê? Quando você começa a dizer essas expressões para aquele crente que está em depressão... São chavões, né? Dá a entender o quê? Que aquele crente está em depressão pela falta de fé. Jesus vai te levantar, não fica assim não, né? Jesus é contigo. Dá a entender que é falta de fé. Quando a pessoa está em depressão, há um desequilíbrio químico no sistema nervoso da pessoa. Então, nesse desequilíbrio, né, alguns neurotransmissores do humor não são produzidos como deveria. Então, a pessoa não sente a mesma alegria que uma pessoa que não tem. Então, e mesmo a tudo isso, ela consegue ter fé. Eu gostaria que o senhor deixasse nesse momento, né, algumas balizas para que a pessoa que está acompanhando alguém que está em depressão, seja um amigo, um companheiro, um familiar, possa acolher de modo adequado essa pessoa. Faça com que ela sinta que ela é amada por você. Se ela precisar, você vai estar ali. Às vezes não é muito falar não, só dizer, ó, eu estou aqui, tá? De preferência, não deixe ela muito tempo isolada, tá? Esteja perto dela. É bom, às vezes, incentivar uma caminhada. Existem alguns alimentos que podem piorar a situação. Então, ter uma comida saudável, de repente buscar uma orientação de um nutricionista, ter uma alimentação saudável. Muito bem, você que está acompanhando esse programa, tenho certeza que está aproveitando esses conselhos do pastor Edson de Assis. Estamos chegando ao final dessa entrevista, eu vou pedir a ele que deixe aquela mensagem, pastor, do fundo do seu coração, para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando no programa de hoje. Querido, eu peço a Deus que Ele faça você entender algo. Você que está passando por depressão, olha só, isso vai passar na tua vida. É necessário que você busque as ajudas necessárias para passar por isso. Não se entregue, tá? Não se feche. Tá bom? Isso é uma doença que você está sendo acometido, tá? Mas não é o seu fim. E você que tem alguém na família, alguém na igreja, tem o apoio necessário. Não julgue a pessoa, tá? Não julgue, não diga que é falta de fé, que é resultado do pecado, que ela está colhendo aquilo que ela semeou. Não, irmão, ela está passando por uma doença, tá? E essa doença, ela pode ter a cura e você pode ser um canal de bênção para a cura dessa pessoa. Esteja ao lado dela, dê o apoio, leve ela ao tratamento, né? Às vezes a pessoa precisa disso, que alguém pegue pela mão, leve ao médico, leve ao psicólogo, leve ao profissional ali que se preparou para isso, tá? E você vai ser bênção para essa pessoa. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado aí por esse momento todo especial.